Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu falar de Deus nessa noite. Provérbios capítulo 6. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado o teu nome. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Provérbios capítulo 3 fala assim: Filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles te darão longevidade e anos de vida e paz. Glória a Deus. É só obedecer a palavra de Deus para ter longa vida, paz, alegria, para ser mais do que vencedor. E nessa noite estamos aqui, nessa sexta-feira, glória a Deus, nesse lugar, para buscar o Senhor, que Ele te busca e encontra, para adorar o nome dEle, exaltar o nome de Jesus. Essa noite nós já estamos orando, falando com Deus. Santo Deus, poderoso Pai, nessa noite estamos reunidos no Teu nome para buscar o Senhor. A palavra de buscar o Senhor e quando se pode achar. Invocar o nome de Jesus enquanto dá pé. Creia, Senhor, que o Senhor é Senhor Jesus Cristo, que está com os ouvidos atentos para ouvir. Aleluia, a oração daquele que deseja, daquele que quer ter cada dia mais um relacionamento com o Senhor. Fica à vontade nesse lugar, Jesus. Olha, o Senhor conhece o futuro. O Senhor sabe quem vem hoje nesse lugar. Se alguém está, Senhor, se arrumando, se alguém está, Senhor, querendo chegar aqui, abre caminho. Traz, Senhor, as pessoas para estar conosco, congregando. Nessa sexta-feira, Deus de poder, creia que o Senhor vai estar se movendo. Nessa sexta-feira, culto de cura e de libertação. Que Tu venha salvar, curar e libertar pessoas aqui. Coloca diante do Senhor aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão, Senhor, doentes, aqueles que estão, Senhor, clamando para o socorro. Senhor Salvador, Jesus, que o Senhor está para tomar de milagre, realizando, Senhor. Aleluia, Senhor. O que o Senhor sabe fazer, Senhor, é trazer o homem para a Tua presença. Ó, Jesus, é Senhor, libertar, salvar, curar, ressuscitar. Fica à vontade nesse lugar, Senhor. Fala conosco nessa noite. Através do louvor que vai ser, Senhor, a mensagem cantada, adorada. Estamos aqui para adorar o Senhor, como diz a Tua palavra. Adorarás somente o Senhor teu Deus, nele prestai culto. Receba o nosso culto de louvor, de gratidão, de adoração a Ti, para a glória do Teu nome de Jesus, em nome de Jesus. Creio que se chegar alguém doente, que cura. Ó Deus, chega alguém aqui oprimido, Senhor, vem tirar toda a opressão. Se entrar alguém aqui, Senhor, ó, querendo uma direção, Senhor, é o dono da sabedoria do conhecimento. O Senhor é aquele que dá direção para Teus filhos, para a Tua igreja, para, Senhor, as pessoas que clamam por Ti, que querem, Senhor, ajuda. Em nome de Jesus, fica à vontade nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, eu creio no milagre do Senhor nessa noite, para a glória do Teu nome. Receba a nossa adoração nessa noite, para a glória do Teu nome. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos lá, o Senhor, com os chorinhos. Os chorinhos abençoados. Aleluia. Você pode usar a tua mão para bater palmas. Glória a Deus. Fica à vontade, você está no melhor lugar. Na casa de oração. Aleluia. No meio da igreja. O povo de Deus que adora o Senhor. O povo de Deus que é o povo mais alegre da terra, o povo de Deus. Glória a Deus. Cantar as corinhas ao Senhor. Glória a Deus. O nome de Jesus é poderoso. Salva, cura e liberta.
sangue de Jesus é poderoso. Perdoa e protege. Jesus é o caminho. Pega logo do caminho. Jesus é a verdade. Venha logo pra verdade. Jesus é a vida. Toma posse dessa vida. O nome de Jesus é poderoso. A nova cura e liberta. O sangue de Jesus é poderoso. Perdoa e protege. Jesus é o caminho. Venha hoje pro caminho. Jesus é a verdade. Venha logo pra verdade. Jesus é a vida. Toma posse dessa vida. O nome de Jesus é poderoso. Salva, cura e liberta. O sangue de Jesus é poderoso. Perdoa e protege. Jesus é o caminho. Venha hoje pro caminho. Jesus é a verdade. Venha logo pra verdade. Jesus é a vida. Toma posse dessa vida. Depois de cantar chegou. Depois de cantar chegou. Depois de cantar chegou. Depois de cantar chegou. Ele vem, tocando sobre o monte. Ele vem, tocando sobre o monte. Seu cabelo, cabelo com a neve. Seu cabelo, cabelo com a neve. E tudo nós, a fogo. Incendeia, Senhor, a tua amor. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. E vem incendiar. Incendeia, Senhor, a tua amor. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. E vem incendiar. Depois de cantar, Senhor. Depois de cantar, Senhor. Depois de cantar, Senhor. Depois de cantar, Senhor. Ele vem, tocando sobre o monte. Ele vem, tocando sobre o monte. Cabelo, cabelo com a neve. Cabelo com a neve. E cuida vale, a fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. E vem incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. E vem incendiar. E vem incendiar. E vem incendiar. Todo povo, aquele que fortalece. 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 Ele é Jesus, poderoso que dirigirá. Ele é Jesus, poderoso na batalha. Ele é Jesus, poderoso que dirigirá. Ele é Jesus, poderoso na batalha. Todo povo, aquele que fortalece. Todo povo, aquele que fortalece. Todo povo, aquele
entendimento. A tua palavra abre os olhos do cego, o teu espírito trouxe entendimento. Todo posso, aquele que fortalece, tudo posso, aquele que fortalece. Todo posso, aquele que fortalece, todo posso, aquele que fortalece. Nosso sangue, pelos pecadores, o teu amor, nós somos filhos amados. Nosso sangue, pelos pecadores, o teu amor, nós somos filhos amados. Todo posso, aquele que fortalece, todo posso, aquele que fortalece. Todo posso, aquele que fortalece, todo posso, aquele que fortalece. Nosso sangue, pelos pecadores, o teu amor, nós somos filhos amados. Nosso sangue, pelos pecadores, o teu amor, nós somos filhos amados. Todo posso, aquele que fortalece, todo posso, aquele que fortalece. Todo posso, aquele que fortalece, todo posso, aquele que fortalece. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória no céu, os olhos dão glória. Glória na terra, a igreja dá glória. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória no deserto, glória no monte, glória no vale, a igreja dá glória. Glória no deserto, glória no monte, glória no vale, a igreja dá glória. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Alguém que fala sobre a alegria do Senhor é a nossa força. 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 O jovem corre e descansa, mas o espero do Senhor é maior nossa força. A alegria do Senhor é a 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 nossa força. E a vida está cansado, estou encarregado, que eu ando dia dele. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Com Jesus eu tenho olhado e deserto. A alegria do Senhor é a nossa força. 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 Eu quero olhar daquele jeito, mas eu não tenho jeito. A alegria do Senhor é a nossa força.
Alegria do Senhor é a nossa força. Alegria do Senhor é a nossa força. Alegria do Senhor é a nossa força. Depois de cantar chegou. Depois de dançar chegou. Depois de cantar chegou. Depois de dançar chegou. A alegria está no coração. Ninguém conhece Jesus. Eu já conheço. A alegria faz você entender. E é coisa de Jesus. Você é mais precioso que o resto do nosso Senhor. É o amor que também se concede. Alegria, 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 este é a morte da minha salvação. E creio que não há mais poder. Aleluia, 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 aleluia. Você é mais precioso que o resto do nosso Senhor. É o amor que você tem. Alegria, alegria. Você é mais precioso que o resto do nosso Senhor. É o amor que você tem. Alegria, alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. A pastora da continuidade nesse culto de adoração a Jesus, nesse culto de milagre, de cura, de libertação e fortalecimento. Jesus está aqui nesse lugar. Nós cremos, se tiver dor, reunido no nome de Jesus, ele se faz presente no nosso meio. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Saudade da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Está louvando o Senhor, agradecendo o santo nome, aleluia. O Senhor é digno. Glória. De toda honra e toda glória, de toda adoração. Glória a Deus. Já celebramos junto com o pastor, aleluia, o Senhor. Está falando, aleluia, nessa noite de bênção. Glória a Deus, aleluia. Toda honra, toda glória seja dada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos estar clamando essa noite mais e mais pelo nome de Jesus, amém? Aleluia. Esse nome tem poder. Esse nome tem poder e autoridade nos céus e na terra. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Toda honra, toda glória. Dá o teu nome, Deus. Aleluia. Jesus, eu quero declarar o teu nome sobre toda mente e coração. Pois eu sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Aleluia. Jesus, quero declarar o teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança é liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar, Senhor, Macapá, aleluia.
Aleluia. Queremos, Pai, declarar o teu nome sobre toda alma em depressão. A ansiedade, medo, sai agora. Clamo Jesus. Aleluia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendiar. Acabar, Senhor. Teu nome é, eu creio que é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Nações, Pai, o Senhor destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia as nações com teu poder, Senhor, e tem guerra traz paz. Aleluia. Declaro pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família clame o santo nome Jesus. Aleluia. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Aleluia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Jesus, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Aleluia. Eu creio, Senhor. Eu creio, Jesus. Por isso eu quero declarar, Pai, o teu nome, sim, Senhor, sobre toda alma e depressão. Aleluia. Ansiedade e medo, sai agora em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus. Eu clamo Jesus. Eu clamo Jesus. Eu clamo esse nome. Nome poderoso. Nome poderoso. Vem, Senhor, essa noite, a tua glória. Vem com a tua glória, Deus. Vai entrando no lar destruído. Vai entrando, aleluia. Oh Deus, nessa noite que está em depressão, está parecendo em tristeza profunda. Meu Deus, vai com o teu poder, vai curando a alma nessa noite. Vai curando, Deus. Vai trazendo bálsamo, vai trazendo cura, vai trazendo vida. Teu nome é vida, Jesus. Teu nome é vida, Jesus. Teu nome é vida. O teu nome é vida. Nome poderoso. Declara o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família declara o santo nome. O nome poderoso, o nome poderoso, o nome do poder. Esse nome tem poder. É o nome de Jesus. Declara em nome de Jesus, minha família receba a paz de Deus nessa noite. Onde tiver, aleluia. Ei, nossos filhos, nossa família, família de parentela, neta, leva na suri.
que entra por ela, que entra por eles. Ei, a paz, a presença vida, que entra para a tua família, onde tiver colocar a planta dos pés, diga amém nessa noite. Ei, glorifique o nome do Senhor que tem poder. Glória a Deus, esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Esse nome está sobre todo nome. Jesus, é Jesus, Jesus de Nazaré. Ele é fiel. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, você não vai parar, porque Ele é fiel. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, vamos declarar nessa noite. Declara para alguém que está ao teu lado, declara para a tua família, para ti. Aleluia. Declara nessa noite, aleluia. Que você não vai parar, a tua família não vai parar, não vai abandonar o barco, não vai largar o barco. Aleluia. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Aleluia. Você que vai ouvir e assistir, não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Quando você não para, alguém do teu lado não vai parar. Mas quando você fica paralisado, alguém vai paralisar. Alguém vai, aleluia, naufragar. Ele te chama. Não abandone. Não abandone o barco. Não abandone a ordem de Jesus. Quando você paralisa, alguém pode, aleluia, perecer. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não consegue funcionar como Deus te usa. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo e vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar o sonho de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar, 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 você não vai parar. Essa é a ordem do Senhor. Eu sou Jesus o Nazareno, já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Quem está querendo, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai te usar, aleluia, de maneira poderosa na terra, para levantar, para erguer alguém. Aleluia, Ele é poderoso. Glória a Deus, aleluia. Você está aqui, alguém está sendo, aleluia, motivado a perseverar, aleluia, a
vai te espelhar, você vai ser espelho todo tempo. Ei, creia nisso. Estão dizendo que você é um fracassado, que os seus sonhos acabaram aqui, que você é alguém sem valor, a tua história já acabou e o deserto é o teu lugar. Muito difícil, né? Quem te vê não dá nada por você. Quem te vê não sabe o teu valor, mas tua história não acaba aqui. Vai acabar no seu Lázaro. O deserto hoje acabou, tua noite já passou e o teu dia chegou. Tá decidido, tua história vai mudar, tá decidido. E o teu choro vai cessar. Ele é poderoso, ele é poderoso. Tá decidido que é tempo de cantar. Tá decidido que o teu choro vai passar. Tá decidido, quem não te viu verá. Ele diz, tá decidido, tua história vai mudar. Tá decidido, a vitória que eu te dar. Tá decidido, que os sonhos não acabaram. Tá decidido que é tempo de sonhar. Faça como José, acredite no sonho que Deus te deu. Deus te deu um sonho para sonhar. Ele disse, ele fez você sonhar. Ele fez você sonhar. Acredite como José que vai acontecer. Vai acontecer o sonho de Deus, não morre. Aleluia. Quem te vê não dá nada por você. Quem te vê não sabe o teu valor, a sua história não acaba aqui. O teu vale hoje acabou, tua noite já passou e o teu dia chegou. Tá decidido, tua história vai mudar. Tá decidido, a vitória Deus te dá. Tá decidido, que os sonhos não acabaram. Tá decidido, que é tempo de cantar. Tá decidido, que o teu choro vai passar. Tá decidido, quem não te viu verá. Tá decidido, tua história vai mudar. Tá decidido, a vitória Deus te dá. Tá decidido, que os sonhos não acabaram. Tá decidido, que é tempo de cantar. Tá decidido, que o teu choro vai passar. Tá decidido, quem não te viu verá. E Deus luta por você. E Deus luta por você. Se Ele luta, Ele luta. E se você lutar, que Deus luta por você. Glória a Deus, aleluia. Está decidido na minha e na tua vida. Diga graças a Deus, aleluia. Diga sopra Espírito, sopra nessa noite sobre a minha vida, sobre a minha casa. Sopra Espírito, passa por aqui como se eu passo naquele vale de aço seco. Aleluia, aleluia. Sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Teus equipamentos
Espírito de Deus nesse lugar. Com teu poder e tua graça, venha avivar sobre o vale de ossos secos, com suas exércitos se levanta sobre as feridas lampradas, vem restaurar e curar. Diga pra ele, sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Espírito, sopra Pai, vai queimar no Senhor, Deus vivificar no Senhor, Deus vida na alma, todo trauma, Senhor, do passado, vai queimar nessa noite, Deus, e essa pessoa está presa, Senhor, sopra Deus, eu creio, Deus, você está operando nessa noite, passando nos lares, passando nos hospitais, da vida dos presos que estão oprimidos, vai passando, Pai, nessa noite, aleluia, sopra Espírito de Deus neste lugar, com teu poder e tua graça, venha avivar. Aleluia! Profetiza sobre o vale de ossos secos. Mas para o exército se levanta sobre as feridas lampradas, vem restaurar e curar sobre o vale. Vai passando, Pai, meu Deus, vai passando no teu poder, vai soprando, levanta o nome de Deus, levanta Deus, o exército, Pai, vai usando a rosa das imagens, vai usando o Senhor para ganhar o reino, sobre os nossos corações, esse sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus, sobre nossos corações, sobre todas as nações, sobre toda a terra estende a tua glória. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus, você que quer ver, você que quer a vida de Jesus, ora vem, Senhor 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 Jesus. Aleluia! Glória a Deus, você que tem a pensamento de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, porque Ele virá. Aleluia! Todo olho verá. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Está passando para a oportunidade para a irmã, aleluia, Andresa, né? Essa noite, para louvar, aleluia.
vamos estar, aleluia, passando para a Ana, aleluia, no meio da colheita, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Santa Igreja da Paz do Senhor. Amém. Glória. Não dá pra ficar longe de você. Sem ti não posso viver. Sem ti não posso alcançar. Não posso conquistar. Se estiver na direção, tudo eu conseguirei. Com autoridade falarei e o mar vai se acalmar. Quem pode ter fé nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres pode fazer o inferno explodir com as tuas mãos. Quem pode ter fé nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres pode fazer o inferno explodir com as tuas mãos. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar pela fé dever que tens pra mim. Eu estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar pela fé dever que tens pra mim. Deus, estou aqui. Posso te sentir. Não dá pra ficar longe de você. Sem ti não posso viver. Sem ti não posso avançar. Não posso conquistar. Se estiver na direção, tudo eu conseguirei. Com autoridade falarei e o mar vai se acalmar. Quem pode ter fé nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres pode fazer o inferno explodir com as tuas mãos. Quem pode ter fé nos planos do Senhor? Quem pode impedir o que tens pra mim? Se quiseres pode fazer o inferno explodir com as tuas mãos. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar pela fé dever que tens pra mim. Deus, estou aqui. Não dá pra vencer sem o teu poder. Quero estar diante do altar pela fé dever que tens pra mim. Deus, estou aqui.
te sentir. Agradeço-me por fundar. Glória a Deus, amém? Estamos vendo Deus operando, amém? Através do louvor da igreja. Deus está aperfeiçoando, né? A sua voz, o seu altar. Você está, aleluia, restaurando também. A mesa voltou para servir o Senhor. É isso que Deus quer, que muitos retornem à casa do Pai para se reconciliar com Ele, deixar Ele usar de uma maneira poderosa. Diga graças a Deus. Essa é a vontade do Senhor. Fique de pé, você que pode, hein? Restaurando para os inícios ofertantes da casa do Senhor, passando para a irmã Ana, amém? Levita, celebrar o Senhor, adorar o louvor que o Senhor já gerou no coração dela, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amadas e Pai, colocamos diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, um Deus que vê, um Deus que tem os olhos como chão de fogo, um Deus que se inclina, Pai. A palavra diz que o Senhor se inclina. Que privilégio, Pai, Deus, que Deus é esse, aleluia, que se inclina, aleluia, para ver as obras dos bons e dos maus. Um Deus que se importa, aleluia, com a sua criação. Deus zeloso, aleluia, é o nosso Deus. A palavra vem dizendo que não há outro Deus além de Ti, Pai. Nós colocamos dentro do Senhor todos os inícios ofertantes, Pai, todos que têm semeado, até meu Pai, quando está te servindo, Pai, na igreja, na congregação, com prazer, Pai, que vem, Senhor, para te louvar, que vem para te engrandecer, que vem, Senhor, para ser grato, que vem para cultuar, que vem para servir o Senhor, que vem, meu Pai, aleluia, meu Deus, não para bater, Pai, aleluia, muitos fazem, bater ponto numa empresa, não, vieram, meu Pai, para te adorar, vieram, meu Deus, para ser grato, Senhor, para, meu Pai, depositar diante do Senhor como Cornélio depositou, aleluia. Cornélio tinha crédito com Deus, Cornélio tinha sua oração no memorial de Deus, porque ele orava com convicção, Deus de toda a terra, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E quando ele precisou da salvação da sua casa, o Senhor enviou um anjo até Cornélio e declarou: as tuas orações estão diante de Deus, no memorial de Deus, aleluia. A tua, aleluia, oferta, a tua esmola, tudo que você plantou, tudo que você fez, tudo que você, aleluia, colocou diante do Senhor em oração, está diante de Deus, aleluia. Creia, igreja, está diante do memorial de Deus. Deus não se esquece, Deus não esquece de ninguém, não se esquece de ninguém, aleluia. Ele conhece, Ele sabe o teu endereço da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não pense que você colocou algo diante do altar, diante do sacerdote, não pense que foi em vão, nada é em vão no Senhor, tudo o Senhor Ele traz de volta, aleluia, e quando Ele muitas vezes Ele dá o dobro, diga graças a Deus, coloca o Pai diante do Senhor Deus, todo exilista ofertante, como o Senhor fez meu Pai no ano passado, Senhor mesmo, Pai, aleluia. Jacó, quando fez um voto, Jacó disse que tudo quanto o Senhor desse para ele devolveria, Pai, ele devolveria, aleluia, dízimo de tudo. Aleluia, assim também fez Abraão. Tu és poderoso, Deus. Tu és um Deus fiel, é amor, é justiça. E eu coloco diante do Senhor, Deus, todos aqueles que têm essa mentalidade, Pai, que têm se conscientizado, que é, aleluia, fiel ao Senhor. Meu Deus, eu creio que já estou acolhido para a Tua glória. Tem pessoas que fazem um propósito no voto, mas não cumprem, voto de tolo. Mas o Senhor, Ele se agrada com aquele que é fiel, com aquele que é, aleluia, fiel à sua casa, fiel à sua palavra. Ele honra aquele que honra Ele, e Ele não deve nada para ninguém. Todo trabalhador diz seu salário, todo que serve o Senhor, todo que semeia, aleluia, no altar, aleluia, na obra do Senhor, para o reino do Senhor, aleluia. Eu creio que já receberam o galardão, já receberam a colheita, porque Ele é fiel. Deus é um Deus fiel. Apresento, Deus, todos os ministros ofertantes, Pai, todos os mantenedores cooperadores, todos, Pai, que têm sido semeados para esta obra. Abençoa, Deus, transborda, Pai, em qualquer área de sua vida, Deus, que estejam, Pai, precisando.
Vai de encontro, Deus. Vai abençoando para a sua glória, Pai. Senhor, venha ser glorificado, exaltado na vida desta pessoa, Pai. Que ela volte à tua casa para ser grato. Volte à tua casa, Senhor, para testemunhar para os irmãos, Pai. Aleluia, receber as irmãs, Pai. Que a fé ela vem para ouvir a mensagem de Jesus Cristo. Sempre uma pessoa testemunha, aleluia. Sempre quando ela vem testemunhar, ela está exaltando o nome do Senhor. Ela está ajudando seus irmãozinhos a se fortalecerem no Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Receba nessa noite mais e mais. Receba através dessa palavra. Receba através da tua semente. Em nome de Jesus, você que quer dizer amém. Glória a Deus. Passando para a irmã Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Levita a Ana que vai estar louvando o Senhor. Aleluia. Só na igreja do Patione. Amém. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória. Aleluia. Louvado seja. Aleluia. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer
Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que esse lugar aqui é o lugar de milagre. Lugar de oração, lugar onde Jesus salva, cura de Deus. Hoje é culto de cura e de libertação. Toma posse da tua vitória. Você chegou aqui, toma posse, aleluia, do milagre do Senhor. Hoje nesse lugar, aleluia, fortalecimento, saúde, aleluia, unção sobre a vida de cada irmão que chegou aqui. É o refrigério do Senhor, porque o Senhor fala, vive a vida daquele que está cansado, sobrecarregado. Porque o Senhor faz milagre. O fardo dele é suave e leve. Receba o fardo do Senhor. Tranquilidade, paz, alegria, gozo da alma, que é a alegria do Senhor. Amém? Nessa noite vamos orar já. Agradecer a Deus por essa palavra que vai nos dar alimento para a nossa alma. Glória a Deus. Santo Jesus, poderoso Jesus. Nessa noite, Senhor, nós te agradecemos pela palavra do Senhor. Que a tua palavra é poder de Deus para aquele que recebe. A tua palavra é milagre para aquele que crê. A tua palavra é fortalecimento para aquele que toma posse. E eu creio que nessa noite tu está aqui, Jesus. O teu nome tem poder. Onde o Senhor está, a doença vai embora, a dor vai embora, o mal vai ter que ir embora, porque o maior é o Senhor nesse lugar. É maior Jesus Cristo que está, aleluia, com a chave da morte do inferno. O maior é Jesus Cristo que opera milagre e maravilha. Fique à vontade, Jesus. Deus de poder, que cada irmão que chegou aqui venha sentir a tua presença, venha se fortalecer, venha sair daqui alegre e feliz, com a vitória garantida, porque o Senhor nós falou que nós somos mais do que vencedor, porque o Senhor nos garante a vitória. Em nome de Jesus, usa a pastora Ruta, e entrei uma palavra, Senhor, para nós, Senhor. Creio que o Senhor já ministrou na vida dela essa palavra, ela vai estar compartilhando conosco, porque de graça nós vemos do Senhor, de graça nós vamos estar, aleluia, também trazendo para a igreja, para os irmãos que o Senhor tem, aleluia, para nós nessa noite. Eu creio que é coisa grande, Senhor, é algo maravilhoso, é a tua palavra que é poder, a tua palavra que é promessa para aquele que nessa noite vai tomar posse pela fé não tomou posse de tudo que vai sair daqui espiritual, a palavra do Senhor eficaz, a espada do Espírito, em nome de Jesus, e amém, e aplaude Jesus, ele está nesse lugar, aí a autoridade de Jesus que cuida muito bem de nós, né? Nossa pastora André, a palavra de Deus, nessa glória, aleluia. Glória. Glória. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Amém. Vamos estar abrindo nossa espada. Ezequiel. Glória a Deus. Ezequiel. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 30. Aleluia. 7. Vale dos. Aleluia. Vale dos ossos secos. Amém? Aleluia. Vale dos ossos secos. Onde o Senhor, aleluia, tem contemplado, amém? Muitos vales de ossos secos. Aleluia. Tem muitas famílias, né? Vamos profetizar nessa noite. E você que tem alguém da tua família, está assim, né? Aleluia. Está com esse vale, está precisando de vida. Aleluia. Você vai estar profetizando sobre essa palavra, né? Aleluia. Em nome de Jesus, que eu creio que o Senhor, Ele é o mesmo. Diga graças a Deus. Vamos estar lendo o 37 de Ezequiel. Diz assim, aleluia. A mão do Senhor estava sobre mim e pôs o seu espírito. E Ele me levou a um vale cheio de ossos. E Ele me levou, aleluia, de um lado para o outro. E pôde ver que era, aleluia, enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó soberano Senhor, tu sabes, Deus sabe de tudo. Vai sentando, vai glorificando o Senhor nessa noite, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso, Ele quer que você, aleluia, profetize, seja profeta da tua casa, da tua vida,
aleluia, desses últimos dias, aleluia, aquele que está no caminho, aquele que está buscando o Senhor, tem que profetizar, né? Profetiza vida, profetiza cura, profetiza saúde, profetiza libertação, conversão, profetiza, aleluia, se tem algum vale, aleluia, na tua vida, dentro da tua casa, profetiza, aleluia, profetiza que vai ter mudança, diga graças a Deus, profetiza que vai, aleluia, com certeza acontecer um milagre, como aconteceu aqui, o milagre da restauração, restituição. Vamos continuar lendo aqui, aleluia, o 37 de Ezequiel, e o versículo agora 4, amém? Então ele me disse, profetiza a estes ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouça a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor, a estes ossos, aleluia, farei, louvado seja o nome do Senhor, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Diga graças a Deus, Ele é o mesmo, aleluia, Ele é o mesmo Deus que está, aleluia, entre nós, na vida daquele que é casa. Diga graças a Deus novamente. Então, se você, aleluia, tem um Espírito de Deus dentro de você, aleluia, Ele pode trazer nessa noite, amém? Fique ligado, para você profetizar sobre os vales, amém? Os vales de ossos secos, aleluia, e muitas das vezes não é só um, aleluia, daqui a pouco vamos estar lembrando de alguns, amém? Alguns vales que fazem a pessoa naufragar, retroceder, se ela não ficar ligada com o Espírito, né? Se ela não ficar, aleluia, se santificando, se purificando, aleluia, aí o que acontece? A carne quer levar a pessoa para este vale, aleluia. O inimigo se aproveita, né? Quer levar a pessoa para o fundo do poço, que é um abismo, puxa outro abismo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fique ligado nessa noite, Deus está falando, amém? Aleluia. Eu pedi para Ele dar direcionamento, para Ele estar revelando, amém? Através dessa palavra. Eu não fiquei aqui, aleluia, tentando escrever, eu não tenho nem bolsa aqui hoje, aleluia, escrever que eu poderia estar repetindo aqui através de algo que eu pensei. Não, eu disse, Senhor, fala, Pai, nesta noite, conforme a tua vontade, Deus. Me dá seu discernimento, Pai, essa palavra. Me deixe ser uma fonte, Pai. Às vezes nós queremos falar uma frase, queremos falar algo, mas, aleluia, o que vai fazer diferença é a palavra do Senhor. Diga graças a Deus. A palavra é simples, a palavra tem poder. Aleluia. Só ela lida, ela já é o poder quando nós lemos, quando nós ouvimos. Diga graças a Deus. A pessoa só sai, aleluia, da igreja, diante da palavra de Deus que está sendo ministrada, se ela quiser, da mesma maneira que ela entrou. Da mesma maneira que ela iniciou lendo, ouvindo. Ela só sai do ambiente onde está sendo pregado e ministrada a palavra de Deus, da mesma maneira que ela entrou, se ela quiser. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra é viva e eficaz e não volta vazia. Às vezes a pessoa fica cabisbaixo, né? Aleluia, cabeça baixa dentro da igreja. Aleluia, com pressa de ir embora. Aleluia. Aleluia. Diante desse vale aqui que estava aqui, olha, sequíssimo os ossos, né? Aleluia. Não tinha vida. Não tinha vida alguma. Nenhuma vida. Aleluia. E nenhum órgão. Não tinha vida. Aleluia. Às vezes a pessoa está com a vida de Deus, com a palavra na sua mão. Aleluia. A igreja é quase dentro da sua casa. Diga misericórdia. Aleluia. E quando chega na igreja, chega ainda, aleluia, como uma pessoa derrotada. Como uma pessoa parece que está, aleluia, já quase, aleluia, para parar de respirar. Diga misericórdia novamente. Aleluia. A pessoa quando vem para a casa do Senhor, ela tem que vir, aleluia, já da sua casa determinada, que ela não vai sair do ambiente onde está pregando a palavra, da maneira que ela entrou. Porque a palavra tem poder. É isso que quando eu venho com essa convicção. Aleluia. Quando tem um louvor, quando tem uma palavra, fico ligada na letra do louvor, ligada. Eu sou muito observadora, o pastor sabe disso, amém? Eu sou muito detalhista, aleluia. Eu sei que eu não sou perfeita, né? Mas eu tanto tempo que eu estou ouvindo meu louvor, que eu estou louvando, para ver como é que está, amém? Se eu preciso melhorar, diga graças a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Tenho testemunho, né? Desde a primeira, aleluia, caminhada, quando eu iniciei a caminhada, até o pastor que veio aqui, que, aleluia, foi uma das pessoas que Deus usou, amém, como instrumento para a minha vida também. Ele até falou que quando eu iniciei o louvor, louvando na igreja, cantando e louvando, eu cantava errado, amém? Alguém ouviu aqui, amém? Aleluia. Por quê? Nós não somos perfeitos, amém?
Aleluia. Perfeito é nosso Deus, Ele que nos capacita. Aleluia. E até hoje eu tenho observado, eu me observo, não só no louvor, né? Aleluia, na instrução da palavra, como é que eu estou obedecendo a palavra. Eu fico assim, amém? Observando, onde é que precisa melhorar, amém? Para ser um excelente adorador, amém? Aleluia. Então aqui, o próprio Deus, Ele observou que esse exército de osso seco precisava de vida. O Senhor mesmo está com os olhos sobre toda a terra. Ele sabe quem está precisando de vida, quem está precisando de alegria, quem está precisando de ânimo. Por isso que Ele disse, no mundo tereis aflição, tenha bom ânimo, tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Aleluia. Agora, o que vai fazer nós vencer o mundo? A fé. É a fé. A fé que vai fazer nós vencer o mundo. E tudo aquilo que precisamos, amém? Aleluia, nossa vida. É a fé. Eu tenho que ter fé que eu vou melhorar. Eu tenho que ter fé que eu vou me aperfeiçoar. Eu tenho que ter fé que eu vou, aleluia, dar com certeza ali, aleluia, eu creio em nome de Jesus, o melhor, meu Deus. Diga graças a Deus. Aleluia, em todas as áreas, não só no cantar, né, no cântico. Não só, aleluia, no pregar, não estar pregando a palavra, mas em todas as áreas, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico observando, das vezes, aleluia, que tem família assim, tem pessoas, o ser humano na terra, que tem pressa para sair da presença do Senhor, da casa do Senhor, que é tão pouco tempo, né? O máximo que nós ficamos aqui, aleluia, quase 3 horas. Não vou dizer que é 2 horas e meia, que às vezes não é, né? Aleluia. Mas e aí? Aleluia. Que é 3 horas do nosso Deus? Amém? Na casa dele. De onde, aleluia, que ele te olha para a palavra, Jesus, ele passou ali a madrugada, né? Ali, aleluia, com o joelho na terra, prostrado ali antes de ir para a cruz. Ali, aleluia, em Getsemane. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No monte, né? Quando ele subia. Ali, quando ele ia para, aleluia, os dias da oração, ficava ali tempo, investindo tempo no ministério. Aleluia. Nunca a pessoa vai gastar tempo, ela vai investir. É um investimento. Aleluia. Diga graças a Deus. Então, quando você está aqui, pode começar, aleluia, você pode começar profetizando na tua vida hoje. Você, aleluia, precisa ter mais prazer, desejo, aleluia, de louvar, de pregar, de estar na casa do Senhor, de falar para as pessoas de Jesus, de passar a vida de Jesus para outras pessoas que não têm. Diga graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É tão, aleluia, com certeza, agradável aos olhos do Senhor que uma pessoa reconhece que ela está em falha. Eu vi isso essa semana. Aleluia. Inclusive, ontem, né, eu vi uma pessoa dizendo, reconhecendo, né, que está acontecendo porque não estava vindo na casa de Deus. Amém, igreja? Está acontecendo algo, o inimigo estava sendo dano, porque não estava vindo para a casa de Deus. Que coisa maravilhosa. É muito agradável diante de Deus, amém? Quando uma pessoa reconhece que ela não está fazendo o melhor para Deus. Ela precisa fazer mais, aleluia. Ela precisa ser grata. Ela precisa, aleluia, investir mais nela e na família dela. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso que o Senhor está falando nessa noite, amém? Aleluia. Até falei para o pastor aqui, basta uma frase ia fazer diferença. Mas eu creio que Deus está falando várias frases nessa noite. Amém? Para te edificar. Diga graças a Deus. Vamos ler mais aqui na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Assim diz o Senhor, diz a palavra. Assim diz o soberano Senhor. A estes ossos farei um espírito entrar em vocês. E vocês terão vida. Amém? Quem está conosco hoje? É o Espírito Santo. O Espírito da verdade. Então, quando ele está na vida de uma pessoa, ela tem vida de Deus. Então, se você, aleluia, já se batizou, Senhor, você é membro do corpo de Cristo, profetiza sobre a tua vida, amém? Todo tempo que vem, ali de repente vem uma aflição, vem uma dor, vem uma enfermidade, uma doença, vê, aleluia, muitas vezes ali, aleluia, uma perseguição, você vai profetizar, aleluia, vai pedir se oração, vai continuar profetizando, orando, dobrando o joelho, tem que dobrar o joelho, o crente tem que dobrar o joelho, tem que jejuar e orar, aleluia. Jesus fazia isso, o mestre, ele fazia isso, jejuava, orava, aleluia, igreja. Quem somos nós? Né? Diz que não estamos acima dele, nem melhor do que ele, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se o próprio Senhor, o mestre, ele veio para dar vida e resgate de muitos, quem somos nós, né?
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que fazer, aleluia, ele diz para nós fazermos como ele. Aquele que quiser ser o maior tem que ser o melhor e servir a todos. E às vezes a pessoa não quer servir nem a Deus, vindo para o culto, sentar na cadeira e ficar só ali ouvindo. Às vezes a pessoa acha que é muito que ela está fazendo. Acha que é muito tempo, que o pastor demora. Diga misericórdia. Eu sei que muitos pensam nisso, mas Deus ele está de olho, amém? Nossa família também pensa isso. Por isso, não vou para a igreja que demora muito. Às vezes, passa muito tempo. Aleluia. E o tempo que a pessoa gasta, inverte, aleluia, na maldição, hereditária. Nas maldições de vício, prostituição. Pessoas que estão afastadas, pessoas que nunca conheceram Deus. Olha o tempo que inverte, Aleluia. Quando eu estava no mundo, às vezes eu amanhecia o dia. Por isso que hoje eu digo, pastor, se for preciso, eu amanheço o dia cantando. Porque quando eu estava no mundo, muitas das vezes eu amanheci. Amém? Aleluia. É muito fácil dar glória a Deus, celebrar quando ganha algo, Ai, Deus abençoou, Deus está comigo. E quando não está? E quando ele não quer, ele fecha as portas. Ele fecha as janelas dos céus, ele dá quando ele quer. Ele não é glorificado? Aleluia. Ele é Deus, ele continua sendo Deus. Ele dando, ele continua sendo Deus. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu adoro meu Deus. Aleluia. Aleluia. Com todo o meu ser. E eu quero que cada dia mais ele acrescente. Aleluia. Essa vontade, esse prazer. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu preciso passar isso para você. Porque você precisa ouvir. Aleluia. Que tem vezes que a pessoa que pressa, quer logo embora. Não quer, aleluia, ouvir mais da palavra do Senhor. Aleluia. Não quer mais glorificar o Senhor. Porque o tempo que você está investindo, você não consegue dimensionar. Você está, aleluia, semeando a vida de alguém que está parando. Amém, igreja? Você está investindo na vida de alguém que está parando. Pessoas que já pararam. Pessoas que já até desistiram. Diga misericórdia. E quando você não desiste, quando você está sentado aqui e você está investindo tempo, alguém está dizendo, olha, ela fez isso, Deus está pensando, não acontece nada com ela. O inimigo não consegue tocar nela. E eu que não fui, eu que não estava lá, está acontecendo essas coisas, diga misericórdia. Ah, pastor, você está jogando. Não, olha essa pessoa jogando praga. Não. Amém, igreja? É uma verdade que você está investindo para Deus, trabalhando para Deus. Deus ele não deve nada para ninguém. Ele vai, com certeza, aleluia, fazer você plantar e também colher. Aleluia. Com certeza você vai colher. Quando você está na igreja, você está plantando. Quando você está, aleluia, pregando a palavra para alguém, você está plantando. Quando você está semeando para alguém, às vezes a pessoa gasta tanto tempo conversando com alguém, aleluia, e às vezes passa perto de você alguém que está desistindo. Diga misericórdia. E precisa ouvir a palavra. Precisa ouvir, Jesus te ama. Amém? Alguém falou para alguém hoje, Jesus te ama? Aleluia. Amém? Fala para alguém que está perto de você. Fala até para aquele que um dia pregou a palavra e não está pregando mais. Fala, Jesus te ama. Aleluia. Ele quer te usar de uma maneira extraordinária. Amém? Glória a Deus. Fala com um sorriso, fala com um olhar, fala com um abraço, fala com uma atenção. Fala servindo. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a vontade do Senhor para a nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Olha só aqui na frente. Ele falou, aleluia, para o vale. Aleluia, que o Senhor soberano, o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, ia soprar do seu espírito, e aquele vale de sossego ia ter vida. Então vamos profetizar nessa noite. Vamos profetizar sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, com todo o nosso ser, com toda a nossa força. Amém? Eu creio que pessoas vão sair daqui da mesma maneira que entrou. Eu creio que nunca mais vai sentir o que está sentindo se crer essa noite. Amém? Aleluia. Ele é poderoso para passar com bálsamo, igreja. Ele é poderoso quando ele fez ali no tanque, Ele é poderoso quando ele fez ali aquela mulher que, aleluia, nem estendeu a mão para dizer receba. Ela tocou na hora do manto dele e ela foi curada. Diga graças a Deus. Ela pensou, se tão somente eu tocar, eu serei curada. Aleluia. Então eu creio que ele é o mesmo, ele passa por aqui com bálsamo, ele passa com a unção da cura, ele passa com a sua vida, na vida de qualquer pessoa que crê. Ele diz que aquele que crer nele, ainda que morra, viverá. Todo aquele que gosta, que ama, que guarda a palavra, não morrerá eternamente. Todos que guardarem a palavra dele não morrerá eternamente. O Senhor está dizendo nessa noite, amém? Então busque a mais da palavra.
busca dar crédito, busca obedecer, porque sempre você vai ter vida. Aonde você estiver, quando você estiver precisando mais e mais, para passar de graça para alguém que está perecendo. Aleluia, você vai passar e ainda vai ficar em você. Diga graças a Deus, porque Ele é a fonte. Ele disse, haverá água viva, amém? Aleluia, se nós cremos nele, do nosso interior fluirá um rio de águas vivas. Então vai fluir, vai ficar em nós e vai transbordar para alguém. Diga graças a Deus. Aleluia. Esses dias ontem, né? Ontem foi forte. Deus passou com o rio da vida, dando livramento tremendo, amém? Onde Deus deu livramento, aleluia, para a mãe e para o filho. Livramento de morte mesmo, amém? Deus é poderoso, aleluia. Tem pessoa que está aqui hoje, às vezes que está aqui, aleluia, com testemunho que Deus deu livramento de morte. Diga graças a Deus, aleluia, porque onde o servo de Deus põe a planta dos pés, aleluia, o Senhor Ele passa. Ele passa por mim, passa por você. Basta você crer. Você passa, aleluia, no ambiente, no lugar, está só guerra. Até falei, pastor, vamos profetizar, pastor, você é para fora, está só guerra, as coisas estão aumentando, as coisas. Bora profetizar, a gente tem guerra, para Jesus trazer a paz. Para Jesus trazer a paz, amém? Amém, amém. Assim na família, vamos profetizar, vamos orar, que o Senhor vai trazer a paz. Aleluia, começando por nós, porque Ele vai nos encher e vamos profetizar, aleluia, vai acontecer um milagre. Diga graças a Deus. Eu quero mais. Quem quer, diga amém? Você quer mais da vida de Deus? Quer transbordar? Então tem que crer. Aquele que crê, né? No seu interior fluirão rio de águas vivas. Glória a Deus, aleluia. E se crermos também nele, obras maiores faremos. Aleluia. Qual é as obras maiores? Você já imaginou? Você já conseguiu mencionar qual é a obra maiores? Se Jesus ressuscitou, se Jesus levantou, aleluia, os coxos aleijados, Ele fez o cego enxergar, Ele fez o mudo falar, o surdo ouvir, aleluia, quem está entendendo, diga amém? Aleluia. O que nós possamos fazer maior que essas obras? Amém, igreja? Pode acontecer como está aqui também. Não só uma pessoa, mas um vale de sossego pode se levantar. Quem está crendo nessa noite? Através da tua vida, pode, aleluia, se multiplicar. Aleluia, vidas que vão ter vida para reinar. Eu creio, amém? Que Deus pode fazer um reboliço, trazer o avivamento e nós ganhar muita alma para Jesus. Quem crê, diga amém? Amém? Eu estou crendo, amém, que Deus pode multiplicar através de José, através da Ana, através da Rosane, através, aleluia, do diácono, que eu creio que tem uma chamada também, aleluia, tremenda, amém? Aleluia, na área do evangelismo, onde Deus quer derramar as imagens, né? Para Ele passar de graça e trazer almas para o Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Todas as famílias que estão congregando, Deus, aleluia, tem esse poder, assim como Ele fez aqui na vida desse profeta, Ele fez ele profetizar e acontecer. Olha o que aconteceu aqui, essas maravilhas, pode acontecer na nossa casa, nossa família, familiares, parentela, na igreja, aleluia, nas famílias que você vai estar evangelizando, em nome de Jesus, amém? Olha só aqui, após ele dizer que Elia, aleluia, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém, tem dons, aleluia, em vocês. E farei aparecer carne sobre vocês. E os cobrirei com pele. Porém, um espírito em vocês. E vocês terão vida. De novo ele fala aqui, no versículo 6. Aleluia. Vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de, aleluia, chocalho. Você já viu aquele barulho que a pessoa fica sacudida ali? Aleluia. Assim ele ouviu. E eu creio que não foi um barulho, um som de um barulho, aleluia, baixo, não. A pessoa foi um exército aqui. Então eu creio que foi um barulho muito forte, que o profeta ele ouviu quando estava acontecendo o reboliço. Olha só, aleluia, olha só o que aconteceu aqui na frente. E os ossos se juntaram, osso com osso. Aleluia, olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles.
Eles se levantaram, mas não tinham o Espírito de Deus. Aleluia. O Espírito de vida ainda não estava. Mas eles começaram a se juntar. Aleluia. A primeira palavra profética aqui. Ele profetizou e aí houve um reboliço. Ossos com ossos começaram a se juntar. Começaram, aleluia, a ser restaurado, restituído. E depois o que faltava? Faltava, aleluia, o Espírito de vida. Aquele mesmo Espírito, o mesmo sopro que ele soprou na narina de quem? De Adão. Ele vem, aleluia, o Espírito de Deus, faz aqui o profeta profetizar o que acontece aqui na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, carne de carne e depois de pele, mas não havia Espírito neles. A seguir, aleluia, ele me disse, profetize ao Espírito, profetize ao Filho do Homem, aleluia, e diga, assim diz o soberano Senhor, assim diz o soberano Senhor, venha, dê os 4 ventos, e sopra, aleluia, dê os 4 ventos ao Espírito, sopra dentro, aleluia, desses numerosos ossos, para que tenham vida. Vou repetir de novo. Louvado seja o nome do Senhor. A seguir, após eles se juntarem, osso com osso, aleluia, receber a restauração da pele, receber a restauração dos tendões. Aí ele diz, a seguir, ele disse para o profeta, profetize ao Espírito, sopra, aleluia, dos 4 ventos, dos 4 cantos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os 4 cantos que estavam ali, aleluia, os ossos secos. A seguir, diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que tenham vida. Sopre dentro desses mortos, para que vivam. Amém, igreja? Então profetiza hoje. Onde você está vendo, aleluia, que está morto, espiritualmente morto, aonde, aleluia, está, aleluia, um sonho morto, aonde está alguém que está morto espiritualmente, profetiza nessa noite, deixa Deus usar teus lábios, se é na tua vida, alguma área, se é na tua família, se é alguém que está perto de você que precisa dessa vida, profetiza, não tenha medo, porque o próprio Deus vai te guardar. Ele guardou Ezequiel, ele guardou os profetas, ele guardou Elias. Elias pensava que, aleluia, já era o fim dele quando ele, aleluia, ora e o fogo desce. Quando ele mata, aleluia, os profetas de Baal, ele pensava que já era o fim dele, aleluia. Ele se esconde em uma caverna, ele fica ali deprimido, triste, aleluia. E o Espírito de Deus vem. Diga graças a Deus. Assim o Senhor faz na vida daquele que ele tem uma promessa, na vida daquele que tem uma chamada. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele está dizendo essa noite, assim como ele usou o profeta para profetizar, ele quer te usar nessa noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, venha dele os 4 ventos, ó Espírito, sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, e eles receberam vida. Aleluia. E se puseram em pé, e era um exército enorme. Diga graças a Deus. Fique de pé nessa noite. Vamos profetizar, amém? Vamos profetizar. Você que crê que o Espírito Santo está conosco, até a consumação do século, então profetize. Se ele está dentro de você, ele vai, aleluia, através da tua vida, ele vai tomar a vida. Ele vai, aleluia, fazer com que você levante. Aleluia. É muito fácil você saber se ele está em você. É muito fácil você saber se você tem crédito. É quando você ora e acontece. Amém? Aleluia. Quando o profeta ora e acontece. Quando o profeta profetiza e acontece. Mas tem um momento que também não acontece. Do dia para a noite, uma hora para outra. Aleluia. Ali quando o anjo falou para Sara, passou um tempo. Quando o profeta falou para a mulher que ela ia ter um filho, passou um tempo, mas ela teve. Sara teve, a mulher também teve. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor essa noite. Amém?
Eu creio, aleluia, que o Senhor está nessa palavra, aleluia, e Ele vai fazer um reboliço. Diga graças a Deus, Ele vai fazer um reboliço na minha vida. Ele vai fazer um reboliço. Então você que quer, aleluia, que o Senhor te use, mas você está achando que Ele se apagou, Ele se entristeceu, porque a palavra dizendo que o Senhor se entristece e se apaga. Se você acha que Ele se apagou, se entristeceu, aleluia, você quer uma oração, vem aqui na frente. O Espírito pode, Ele pode restaurar, pode se acender, pode te alegrar, Ele pode trazer alegria, aleluia, Ele pode se alegrar dentro de você novamente. Porque, como eu falei, se você reconhecer que você, aleluia, precisa de uma mudança, que você precisa, aleluia, de mais oração, como Deus se agrada daquele que reconhece. Ele se agradou de Raabe, a prostituta. Ela reconheceu que ela era, aleluia, uma estrangeira. Ela era, aleluia, idólatra, a prostituta. Ela estava, aleluia, gerando Deus estranho. Ela reconheceu que ela precisava desse Deus, Deus poderoso de Abraão, Isaac e Jacó, que era um Deus temível, um Deus poderoso, que poderia salvar a casa dela. Ela, aleluia, fez uma criança dos espíritos. Quando você reconhece que você precisa desse Deus, precisa da mudança, precisa, aleluia, de mudança de direção, Ele entra e faz um reboliço que Ele fez nesse bairro, você traz vida. Ele traz a vida dele. Ele te usa na terra de maneira extraordinária como Ele usou essa mulher. Até hoje o nome dela está registrada. Raabe, a prostituta, ela foi, aleluia, cheia da presença. A casa dela recebeu a vida. Ele, porque estava condenado à morte ali. Era para morrer todo de Jericó, mas não morreu Raabe nem sua casa, porque ela fez uma aliança. Você que precisa, aleluia, reatar a aliança. Peça para Ele nessa noite. Eu preciso, Pai. Eu falei algo, eu pensei, eu fiz, porque a pessoa vai pegar uma palavra dessa linda atitude. Então você que, aleluia, precisa reatar, precisa se reconciliar, precisa, aleluia, restauração das alianças. Fale para Ele nessa noite. Ô Senhor, eu quero me reconciliar, eu quero, Pai, aleluia, meu Deus, cear contigo. Eu quero, meu Pai, aleluia, esse banquete. Eu quero, Pai, aleluia, a tua presença. Eu quero a tua vida, eu quero a tua cura, eu quero, Pai, aleluia, na minha casa, na minha família. Eu quero a vida do meu pai, eu quero a vida dos meus irmãos, eu quero a vida da minha família, meu esposo, minha esposa. Diga nessa noite, você que quer mais de Deus, peça para Ele. Peça para Ele nessa noite. Ei, jovem, aleluia, esse Deus que te deu a vida, que te gerou veio da tua mãe. Esse Deus, aleluia, para me dizer de Deus se zomba. Leva a sério, aleluia, o compromisso com Deus. Aleluia. Leva a sério para te não sair da terra, aleluia. Ei, Ele quer te dar vida longa. Leva a sério. Persevera na santidade. Persevera, aleluia. Em nome de Jesus. Buscando a purificação, a santificação. Porque é tempo de santificar. É tempo de santificar. É tempo de santificar. Ei. Ele diz: aquele que é santo, santifique mais ainda. Ele te chama essa noite. Ele é um Deus que vê. Ele é um Deus que sonda e nos conhece. Ele é um Deus que contempla. Ele é um Deus que vê, aleluia, para a parede. Ele é um Deus que vê a intenção. A palavra dizendo: se o homem olhar, aleluia, com um desejo para a mulher, só desejo, já cometeu, aleluia, o pecado. Esse território foi bom. Todo teu corpo será luminoso, diz a palavra. Ele te chama, aleluia, o teu corpo será luminoso. Enquanto é tempo, Ele te chama. Peça para Ele se escolher. Peça para Ele santidade. Peça para Ele te purificar. Espere o tempo de Deus, não te apressa. Ei, muitos não saem da terra porque se apressaram. Ei, lembra da mulher de Ló que olhou para trás? Mas logo olhou, logo avançou e viveu. Ele te chama nessa noite. Não olhe para trás. Não olhe com o olhar, aleluia. Com os olhos maus, com os olhos
Senhor. Teus olhos foram bons. Sobre o teu corpo, ele mudou. Sobre o teu corpo vai ter saúde, vai ter vida. Espera o tempo de Deus. Espera mudar a face da frente de Deus. Ele te chama nessa noite. Ele te chama nessa noite. Ele te chama nessa noite. Ele é bom, mas ele é justiça. Ele te chama nessa noite com arrependimento genuíno quando é tempo. Mas a pessoa está vendo, vai dar sossego. Está vendo pessoas, aleluia, mortas espiritualmente. Ele está falando nessa noite. Ele é um Deus que contempla. Ele enviou seu filho, ele enviou o seu filho, o único filho unigênito, para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. Mas é aquele que vai crer, é aquele que vai renunciar, é aquele que vai viver uma vida de santidade, é aquele que vai entrar pela porta, é aquele que vai entrar e vai achar pastagem, é aquele que vai ser ovelha. A ovelha ouve a voz do bom pastor. Ele te chama nessa noite, o bom pastor te chama nessa noite. Volta, aleluia, ao pastoreio, volta à casa do Pai, volta ao rebanho dele, volta obediente, volta se arrependendo, volta à casa do Pai como filho próprio, volta nessa noite quando é tempo, peça perdão, peça se você tocou em algo que não era para tocar, se você olhou, aleluia, da maneira que não era para olhar, se você agiu, se você falou, se você pensou, de maneira que não agradou o teu Deus, o Mestre, Ele te chama nessa noite de arrependimento. Enquanto Ele está dando oportunidade, enquanto Ele está dando oportunidade na terra, enquanto Ele está perto, enquanto você pode achar Ele te chama nessa noite. Ele te chama, mulher, Ele te chama, jovem, Ele chama a igreja, Ele chama os levitas, Ele chama o sacerdote, Ele chama a congregação ao concerto, Ele chama, Ele vai começar pela casa dele no julgamento. Quando Ele vem, Ele vai separar o bote da ovelha, a ovelha do bote. Nós não podemos tirar o joio, não podemos tirar ele, senão o trigo pode ir junto. Ele vai fazer separação. Ele te chama nessa noite, Ele te chama nessa noite, Ele te chama para arrependimento, Ele te chama para congregar, Ele te chama para servir Ele te chama nessa noite. A pessoa pode ouvir, aleluia, o som dessa parede dizer, a pastora não se cansa de dizer que Deus está chamando, não me canso. Enquanto a fora de mim, enquanto tinha vida de mim, vou estar pregando, louvando, anunciando a Evangelho de salvação. Esse arrependendo, porque está perto do reino do céu, está próximo do reino do céu, Ele te chama enquanto é tempo, Ele te chama e quer soprar em ti, não soprando vai para o seco. Ele quer trazer vida, Ele quer trazer esperança, Ele quer trazer amor, Ele quer trazer, aleluia, fé. Ele é autor da fé, Ele quer trazer, aleluia, Ele quer derramar na tua vida, Ele quer derramar na tua casa. Enquanto você está caminhando, enquanto você tem vida dele, essa vida, esse plano de vida dele, esse Espírito é dele, vai voltar ele, o Espírito, vai voltar o fôlego, mas a alma tem dois destinos, tem dois caminhos, que é o estreito e o largo. O estreito te conduz à vida eterna, o largo te conduz, aleluia, ao largo de fogo e água de enxofre, a segunda morte. Ele te chama nessa noite, Ele te chama nessa noite, e eu espero que não venha acontecer com você que não quer ouvido, não vai acontecer com aquele rico. Ele chamou para Abraão, pai Abraão, e Abraão chama para ele, filho, mas só que tinha uma diferença, ele chamou de filho, mas ele não tinha, Abraão tinha, não estava onde Abraão estava, não tinha mais jeito para ele, não tinha como ele passar para o lado que estava Abraão, estava numa nação, estava aleluia no vale, estava aleluia na morte,
anuncie. Quando você colocar a planta dos pés, ele vai te cobrar. Anuncie a palavra. Diga, Deus falou comigo. Nessa noite, de uma maneira poderosa. Ele é poderoso para trazer vida. Ele te chama. Apresse teus passos. Apresse enquanto juízo está, aleluia. Ei, um trono para julgar. Um grande, aleluia, julgamento das nações. Ele te chama no tempo da graça, no tempo da porta aberta. Ele te chama hoje. Ele te chama, mas a porta vai fechar. A graça vai passar. Vai encerrar nessa dele. Quando ele voltar, ele te chama nessa noite. Ele veio os 4 vezes, 2 anos. Ele te chama. Ele veio os 2 eleitos. Ele quer cercar ele, que renunciaram, ele sofreram, ele nessa terra assim pelo Evangelho, ele como ele, aleluia, teve perseguição, como ele sofreu, ele sabe o que é padecer, ele sabe, ele foi homem de dores, ele sabe, pastores, ele te chama nessa noite, ele te chama nessa noite, ele sendo rei, rei dos reis, vencedores, ele veio, diminuiu a voz. Pagou do preço tudo para você. Foi humilhado, foi cuspido, foi caluniado, foi preso, foi morto, ressuscitado naquele dia. Está diante de Deus Pai e intercede por mim, por você. Não perca essa oportunidade. Ele te chama de graça. Ele é o dom gratuito. Ele te chama nessa